Todos bem, graças a Deus? Quantos têm muitas lutas aí? Todos nós, né? Mas a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir um auxílio para vocês, porque eu sempre me preocupo muito, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre, né? E existem espíritos contrários, às vezes, que a gente nem sabe que eles existem, mas eles existem, né? Que travam o nosso entendimento para a palavra de Deus. Esses espíritos, a gente fala do crime organizado. Quando já ouviram falar de crime organizado? O reino de Satanás é assim, é um crime muito organizado. Eles não tiram férias, eles não tiram folga. E existe uma divisão dentro do reino satânico, onde cada um deles tem um tipo de ação. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês. Quantos já perceberam que tem famílias que todo mundo separa? As pessoas casam, mas todos separam. Tem famílias que nem todos separam, mas o que acontece? Todos têm problemas com enfermidade. Acontece muito. Outros, na família, várias vezes acidentes acontecem. Todas as vezes. Então tem duas coisas que eu não vou me estender, adoraria me estender. Existem os principados e existem as potestades. O que é um principado? Um principado ele age em regiões geográficas. Por exemplo, tem bairro que você entra às vezes que o bairro é todo arrumado, todo bonito, gostoso, mas quando a gente entra nesse bairro a gente se sente muito mal. A gente entra num bairro e se sente muito mal. E tem bairros que às vezes não é tão arrumado assim, mas quando nós vamos até lá, o que acontece? Nós nos sentimos bem. Não sei se vocês lembram de Daniel. Daniel começa a orar, falam que o jejum de Daniel é de 21 dias, né? Na verdade, o jejum de Daniel não é de 21 dias. É que no 21º dia ele teve a resposta. Senão ele ia continuar. Não é que ele jejuou e falou, eu vou jejuar 21. Ele jejuou e no 21º dia o anjo veio trazer a resposta para ele. O que ele disse? Olha, a sua resposta já tinha sido liberada faz tempo. Mas o principado da Pérsia me impediu. Era um anjo de Satanás caído que não deixou aquele anjo de Deus trazer a resposta para Daniel. Então eu vim, não consegui te dar resposta, porque o principado da Pérsia, ou seja, aquele principado, aquele anjo caído, impediu, e o próprio anjo diz o seguinte, eu tive que chamar Miguel. Aí Miguel foi, lutou com esse anjo contrário, e aí sim Daniel recebeu a resposta dele. Então, eu queria orar com vocês antes de iniciar a palavra, para que nós repreendêssemos todo espírito contrário que impede o nosso entendimento. Porque existem espíritos que querem trabalhar para que a gente não receba aquilo que Deus tem em nossa direção. Isso é fato. A Bíblia diz claramente. Então eu gostaria de orar junto com vocês, pedir para vocês ficarem de pé, quem pode, né? Mais uma vez, e pedir para que vocês, em concordância, orem junto comigo. Não que eu ore sozinho, mas que nós repreendamos como corpo toda ação contrária do Espírito Santo. E um desses espíritos contrários, ele chama espírito de intimidação. Chama espírito de intimidação. Existem pastores que às vezes vão pregar numa igreja, a palavra é maravilhosa, só que quando ele chega na igreja ele não consegue pregar, não porque ele não se preparou, porque ele não orou, porque ele não leu, porque dentro do corpo às vezes tem ação de um espírito contrário que trabalha nas pessoas sem as pessoas perceberem. Então que nós oremos e repreendamos qualquer espírito que não seja enviado por Deus no nosso meio, para que a gente possa ouvir, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, para que nós possamos ouvir. Amém? Em nome de Jesus? Julinha, ora por nós, por favor. Boa noite, pessoal. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós, Senhor, como corpo de Cristo, Senhor, como a igreja, oramos, Pai, pedindo que o Senhor afaste, Senhor, todo o mal, toda a seta do maligno, Pai. Todo espírito maligno, Senhor, de intimidação, Pai. Não permita, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, de distração, Pai. Todo espírito maligno, Senhor, de controle de mente, Senhor. Senhor, tira agora, Pai, do nosso meio, Senhor, e manda para onde Jesus determinar, Pai.
Pai, eu oro também expulsando, Senhor, todo espírito, Senhor, maligno de confusão, Senhor. Todo espírito maligno, Senhor, de enfermidade. Todo espírito maligno, Senhor, de depressão. Tire agora, Pai, do nosso meio, no santo nome de Jesus. Porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, Senhor. E eu peço, Pai, que o Senhor derrame agora, Senhor, o sangue de Jesus sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito, Pai. Que todos nós aqui, Senhor, possamos sair, Senhor, melhores do que nós entramos, Pai. Com a paz do Teu Espírito Santo, que é a paz que excede todo entendimento, Pai. Pai, o Senhor sabe, Senhor, Pai, se a gente parar aqui para ouvir, Senhor, cada um tem, Pai, passado pelas suas lutas, Senhor, suas provações, Pai. Então, peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vá à frente de cada situação representada aqui, Pai. Tira, Senhor, toda pedra de tropeço, Pai. Toda investida, Senhor, de Satanás, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas, Pai. Pai, que quebre agora, em nome de Jesus, no santo nome de Jesus, Pai. E que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sempre conosco, Pai, nos orientando. Que os Teus anjos, Senhor, estejam nos guardando, porque Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor envia anjos, Senhor, para nos guardar, Senhor. Todos nós temos anjos, Senhor, para nos guardar. Então, Pai, que os Teus anjos, Senhor, fiquem perto de nós, Pai, com espadas de fogo, Senhor. Com espadas de fogo, Senhor, nos guardando de todo o perigo, de toda a investida do inimigo nas nossas vidas, Pai. Que situações, Senhor, sejam resolvidas, que portas sejam abertas. Tira, Senhor, todo espírito maligno, Deus, de cansaço físico, de cansaço espiritual, Senhor, de cansaço na mente, Senhor. Pai, que a nossa mente, que ela seja frutífera, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, e eu já agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor já está trabalhando e está enviando anjos, Senhor. Pai, oro também pelo Alex, Senhor, que Teu Espírito Santo venha falar, Senhor, através da boca dele, Pai, que não seja ele que esteja falando, mas o Teu Espírito Santo, Pai. E o que for falado aqui, Senhor, que seja tocado, não só na nossa mente, mas no nosso coração, Pai. Que a gente consiga ouvir, que a gente sinta o Senhor mais perto, Senhor. Que a gente sinta a Tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Que a gente sinta o Teu Espírito Santo neste lugar e o Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Em nome de Jesus. Eu vou te dar um tema para hoje, eu colocaria culto de arrependimento. Culto de arrependimento. Quantos aqui não têm conseguido ler a Bíblia do jeito que deveria ler? Quantos? Que susto, eu pensei que ia ter alguém dizendo que estava conseguindo, né? Quantos não têm conseguido orar o quanto deveria orar? Quantos confessam que, como o Marcos bem falou agora há pouco para mim num recado, a correria do dia a dia, tanta coisa acontecendo, né? É um mundo muito rápido. Eu falo que no WhatsApp a gente vai ouvir uma mensagem, a gente coloca lá 1 e-mail, 2, se tivesse 5 e-mail, era capaz de a gente colocar no 5 e-mail, de tão acelerado que a gente é. São tempos muito rápidos. Eu falei para minha filha, a gente acabou de vir da praia do Réveillon, a gente já vai entrar daqui a pouco em maio. Jesus Cristo, acabei de falar Feliz Ano Novo. Nós já estamos quase já indo para maio, mês que vem, né? Então são tempos de correria, distração, e assim como Satanás, representado pelo faraó, fez com o povo, né? Ó, vocês vão dar o mesmo número de tijolos, só que ao invés de a gente trazer o trigo para vocês fazerem esses tijolos, vocês vão atrás do trigo. O que era aquilo? Trazer coisas para que eles não tivessem tempo de adorar a Deus. E a gente pensa que às vezes a força do nosso braço, a nossa inteligência, a nossa sabedoria vai conseguir nos dar a resposta que nós estamos querendo. Só que a única pessoa que tem esse poder é nosso Senhor Jesus. Mas nós vamos meditar junto aqui. Eu não vou ler para vocês essa passagem, porque eu tenho algumas anotações aqui, eu vou ser bem breve. O que é aquilo que o Isaac está mexendo ali? Quem sabe o que é aquilo? É uma câmera fotográfica. Quantos anos vocês acham que existe a câmera fotográfica? Podem chutar aí. Quantos anos vocês consideram que existe uma câmera
fotográfica? Quantos anos mais ou menos? Mais de 100? É o último voto? Tem mais alguém? 200 anos? 150? Vendido para o amigo ali, tô brincando. As câmeras fotográficas existem há muito tempo. Na época da guerra se filmava muita coisa. Faz muito tempo que existe a câmera fotográfica. Mas, na época de Jesus, existia a câmera fotográfica? Então, vou fazer uma pergunta para vocês e você pode perguntar para o seu irmão do lado. É um exercício proposital. Tá? Na noite da transfiguração, os discípulos estão com Jesus e quem aparece com Jesus? Vocês lembram? Moisés e? Quem disse isso? Eu fiz de propósito, que hoje é para pensar. Quem disse isso? Quem disse que Moisés e Elias apareceram lá? Alguém pode me dizer? Está escrito na Bíblia, mas quem disse isso? Mateus? Vocês acham que é Mateus? Está escrito na Bíblia porque os discípulos viram Moisés e também Elias. E disseram, nossa, ali está Moisés e ali está Elias. Junto com Jesus. Jesus se transfigura, fica todo iluminado, né? E eles veem Moisés e Elias. Tinha máquina fotográfica naquela época? Não? Se Moisés e Elias nasceram uns 400 anos para trás, como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Porque eu posso pegar uma foto do Santiago e olhar e falar assim, é o Santiago, porque é uma foto, é uma máquina fotográfica, ela tirou uma foto. Eu posso pegar uma foto da Neide e falar, é a Neide. Mas naquela época tinha máquina fotográfica? Então tinha foto de Moisés e Elias? Hã? Como é que eles sabiam? Revelação. Andar com Jesus nos traz revelação. Andar afastado de Jesus nos tira toda a revelação. O que é revelação? Revelação não é você ver um morto e saber quem ele é, não é isso. Revelação é, existem respostas para a nossa vida que a gente está procurando e está tentando com a força do braço, está tentando com a mente, está tentando com os contatos, está tentando com os amigos, está tentando com o dinheiro, está tentando com tudo, mas menos com a fonte da revelação, que é Jesus. Talvez a mente de vocês, como a minha, vai ficar pensando, quando Deus me trouxe essa revelação um dia, eu falei, nossa, é mesmo, né? Ninguém nunca se perguntou isso, como que ele sabia que era Moisés e Elias, se eles viveram não sei quantos anos, por mais que alguém fez um retrato, não tem como num retrato desenhado ficar tão parecido com Moisés e Elias. Revelação. Olha só, eu vou colocar esse título de A Consumação do Propósito Divino. Amém? Então vou ler para vocês um pouquinho e a gente vai conversar junto e vai ser bem rápido, porque nós vamos orar no final. Se a Neide aguentar orar, não sei como você está, Neide, que eu sei que... né? Diz assim, ó. Prestem bem atenção e não permita que Satanás distraia vocês em nome de Jesus. Porque o que nós estamos orando, Jesus já tem essa resposta para nós. Mas se nós permitirmos que esses demônios, esses seres nos distraiam, nós perdemos a fonte da revelação. Amém? Na história bíblica, encontramos 3 figuras proeminentes que à primeira vista podem parecer ter tido papéis isolados, mas que quando examinamos mais de perto revelam uma linha de continuidade e propósito divino. Moisés, Elias e Jesus são exemplos claros de obediência e comprometimento com a vontade de Deus. Mas cada um deles ilustra também diferentes aspectos da experiência humana e divina. Então nós falamos aqui de Jesus, de Moisés e de Elias. Existe uma particularidade em Moisés, você vê que quem foi levado, quem levou o povo para chegar ali naquele local, quem foi escolhido foi Moisés. Moisés não queria ir. Moisés falou, não sei nem falar. Senhor, escolhe outro. Né? Alguns teólogos dizem que ele tinha até gagueira, né? Existe uma frente que diz que sim, outra que diz que não, enfim. Mas ele não queria fazer isso.
E aí ele fala para Deus, como que eu vou fazer um negócio desse? Eu não tenho capacidade. Aí Deus fala assim, ó, põe a mão no seu peito. Ele põe a mão no peito. Quando ele põe a mão no peito, o que acontece? Aparece lepra. Quem leu essa parte já sabe. Aparece lepra. Aí Deus vai e fala de novo, põe a mão no seu peito outra vez. Ele põe a lepra, tome. Deus mostrando ali o início de uma caminhada diferente. Ó, eu vou mostrar para você que não é através do seu conhecimento, da sua força, dos seus poderes. Não, eu vou fazer sinais e maravilhas através de você. Então ele precisava de um sinal sobrenatural. Quantos aqui precisam de um sinal sobrenatural para prosseguir? Eu preciso de mais. Porque nós precisamos disso. Moisés é um dos líderes mais emblemáticos do Antigo Testamento. Ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel na saída do Egito e na jornada pelo deserto rumo à Terra Prometida. Moisés teve um papel crucial na história de Israel, recebendo diretamente de Deus os 10 mandamentos e estabelecendo a base da aliança entre Deus e o seu povo. No entanto, apesar de sua liderança exemplar e de sua fidelidade, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Repitam comigo. Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Quem é Moisés? Moisés é quem nos trouxe os 10 mandamentos. Existem várias lições na Bíblia, vários ensinamentos, mas os 10 mandamentos é algo que você, sendo cristão, protestante, evangélico, católico, os 10 mandamentos é um quadro para nós da palavra de Deus mais pura. São os 10 mandamentos. E o homem escolhido para trazer essas 10 palavras foi Moisés. E esse cara, com tamanha responsabilidade, não entrou na Terra Prometida. E às vezes eu não sei vocês, tá? Porque às vezes eu passo umas doideirinhas na minha cabeça e falo assim, Jesus Cristo, se Moisés, que fez o que fez, caminhou com Deus o que caminhou, passou pelo que passou, não conseguiu, imagina o Alex. Imagina, porque olha, Moisés a gente vê, tem uma hora que Deus não quer mais andar com o povo, ele fala assim, olha, se o senhor não for junto, então eu nem vou. Porque Deus já estava com a paciência ali, né? O povo murmurando. Deus falou, não vou mais. Aí Moisés fala assim, olha pai, se o senhor não for, então eu nem vou. Não, eu não estou dizendo que eu vou abandonar o povo, diz a palavra, tá? Não é invenção minha. Eu não estou dizendo que eu não vou andar com vocês. Eu vou acompanhar vocês de longe, eu só não vou ficar mais ali pertinho como eu ficava antes. E aí Moisés diz assim, não, se o senhor não estiver pertinho, eu não quero. Então eu nem vou, pai. Aí Deus vai e atende o pedido de Moisés e volta a caminhar com o povo. Esse é Moisés. No entanto, apesar de sua liderança exemplar e de sua fidelidade, Moisés não pôde entrar na Terra Prometida devido à sua desobediência em Meribá, quando falou com as rochas, ao invés de apenas falar com o povo. Né? Deus falou, vai lá, fala com a rocha. Ele foi naquela velha história e deu aquela cacetada. Quantos aqui já ficaram bravos com algumas coisas que Deus não faz, ou que Deus faz, e chuta a rocha? Eu chuto várias vezes. A gente começa a orar, e as coisas não acontecem, e a gente começa a soltar aquelas frases, pai, quer saber? Deixa pra lá então, olhe outro. Se fosse por esse critério, nós também não entraríamos na Terra Prometida. A gente sabe que a Terra Prometida ali é figurativo ao reino dos céus. Né? Continuando. Vamos lá, aqui, ó. Interessante. Elias. Já entendemos sobre Moisés. Elias. O profeta que não finalizou. Repitam comigo. Elias, o profeta que não finalizou. Eu tenho muito medo, né? Porque às vezes as pessoas olham pastores, apóstolos, presbíteros, alguém que tem uma liderança na igreja, e a gente vê que essa liderança começa de um jeito, e daqui a pouco ela começa... Porque foi o que aconteceu com Elias. Quantos lembram da história dos 400 profetas de Baal? Que na verdade não eram 400.
Se vocês lerem lá, tem 400 profetas de Baal, mais 450 outros profetas. E aí, ele chega ali e faz o quê? Olha, vamos falar com os deuses, o Deus de vocês. Nós vamos fazer uma aposta aqui. Olha, eu teria que ter uma fé gigantesca para fazer o que Elias fez. Você vai orar e vai cair fogo do céu. Elias fala assim, não, assim é muito fraquinho para o meu Deus. Quero caprichar. Eu quero que vocês coloquem madeira aqui. Que vocês coloquem pedras dos lados. Encham com água para virar um riozinho. E eu vou orar para cair fogo do céu. Vai queimar as pedras. Vai queimar a madeira. Eu tenho que ter uma coragem para você chegar e profetizar assim. Às vezes para você orar por um irmão que está com gripe. Você fala, será, pai? Se a gripe não passar, uma gripe. Imagina você chegar e falar na frente de 850 pessoas, ó, eu estou falando aqui porque eu sei o Deus que eu sirvo. Vai queimar tudo. Exatamente. E aí, os 400 profetas de Baal começam a orar. E Elias fala assim, ó, ora mais alto, porque às vezes ele está dormindo. Né? Ele deu uma tirada mesmo, falando no português de hoje, né? Deu uma tirada. Ora mais alto, porque ele deve estar dormindo. Chacoalha aí a árvore, às vezes ele está deitado ali e tudo, né? E é uma provocação de muita coragem de Elias, de muita fé. Ele sabia muito o que ele estava fazendo. Só que aí depois vocês sabem o que acontece com ele, né? Jezabel, a famosa, né? Ameaça ele, ele fica com medo, vai se esconder na caverna. Quer dizer, um cara que acabou de falar com 850 pessoas. E aí vem uma mulher só e faz bu. E ele se esconde na caverna e começa a falar, Deus, eu podia ter morrido. Por que aconteceu isso comigo? Era melhor eu nem ter nascido e tal. E aí a Bíblia diz que Deus vem com o anjo dele e fala assim, o que você está fazendo aí? Não, você não está vendo o que está fazendo. O que você está fazendo aí? E às vezes quando nós nos escondemos, nossos medos das situações, Deus vira para nós e pergunta, o que você está fazendo aí? Você está se escondendo por quê? Apertando a tecla SAP de Deus para esse momento eu não te dei poder, você tacar fogo lá, queimar água, queimar pedra, queimar madeira, queimar tudo. Eu não te dei. Por que há 5 minutos atrás você estava todo confiante no meu poder e agora você está se escondendo dentro de uma caverna igual uma criança? Aí já sou eu falando, tá? Então, aconteceu isso com Elias. Elias foi um profeta poderoso que viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. Uma época marcada pela idolatria e pela apostasia em Israel. Ele foi chamado para confrontar o mal e chamar o povo de volta à adoração a Deus. Para que ele foi chamado? Para confrontar o povo e chamá-los de volta à adoração a Deus. Hoje Deus está nos chamando de volta para adorá-lo. Eu perguntei para vocês no começo, quantos não estavam lendo como deveriam? Quantos não estavam orando quanto deveriam? Eu nem vou perguntar assim, quantos não estão jejuando? Porque eu percebo às vezes que a gente faz um desafio para os irmãos jejuarem e assim, ninguém fala nada, mas pelas caras você já vê aquela cara de eu tenho uma raiva quando vem com essas... Uma raiva quando você vem com esses negócios aí. Você não quer comer, não come você. Você quer me colocar no bolo, né? Então muitas vezes nós não oramos, não lemos e não jejuamos. Jesus diz assim, essa casta só sai com jejum e oração. Existem espíritos que estão tentando agir na nossa vida, eles só vão sair, eles só serão vencidos com jejum e oração. Por exemplo, eu amo jejuar. Lógico que não. Eu jejuo? Eu jejuo, mas falar que eu amo? Lógico que não. Mas é que eu estou cansado de ficar apanhando de graça dos agentes de Satanás. Porque tem coisa que a gente vai tentando, não acontece. Eu falo, por que eu não estou ganhando? Porque eu estou indo na força do meu braço. Eu preciso orar e jejuar. Salmo 103 diz que Deus envia
os seus anjos para batalhar em favor daqueles que hão de ser salvos. Do jeito que eu falei para vocês no comecinho, que tem principado e potestade, você sabia que existem espíritos que são específicos para a área financeira? É bíblico. É específico para a área financeira. E eu estou na área financeira tentando fazer isso, tentando fazer aquilo outro, e Deus fala assim, você já orou e jejuou? Porque isso é um demônio. E você está tentando driblar ele de todas as formas. Mas você já orou e jejuou? A resposta nós já sabemos. Por isso que eu falei que o nosso culto hoje é o culto de arrependimento. A Júlia gosta desse versículo, dessa passagem, Apocalipse 2:5. Diz assim, veja aonde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as boas obras. Arrependa-se. Pai, é mesmo, hein, pai? Eu não estou orando faz séculos. Ou eu oro lá um versículo, 2, e falo, nossa, hoje eu li que eu até rasgou o olho. Eu sempre falo, né? Já falei aqui várias vezes. Não leiamos a Bíblia. Meditemos, façamos pergunta para as passagens. Porque é ali que a revelação de Jesus vai vir para nós. Então, Satanás vai fazer o quê? Não quero que você leia. Existe uma mágica hoje, eu não sei se com vocês acontece. Mas se você começar a ver um vídeo no Instagram, no YouTube, os shorts lá, os vídeos curtinhos, às vezes você começa a ver um vídeo e daqui a pouco quando você vai ver, você fala assim, cara, passou 1h20. Você fala, não é possível, eu não estou doido? Eu acabei de pegar o celular, como que faz 1h20? Porque são distrações que o inimigo traz para nós. Porque se eu orar, se eu jejuar, se eu ler a palavra, se eu meditar, eu vou ter a revelação. Então Satanás faz o quê? Não, eu vou colocar aí impedimento que você não alcance essa revelação. Amém? Vou continuar aqui para a gente ir para a parte mais importante, que é da oração. Então vou ler de novo para vocês. Elias foi um profeta poderoso que viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. Uma época marcada pela idolatria. O que é idolatria? Não ter Deus como prioridade, sim qualquer outra coisa. E pela apostasia em Israel. O que é apostasia? Falta de fé. Incredulidade. Apostasia. Ele foi chamado para confrontar o mal e chamar o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro. Elias realizou milagres poderosos, como fazer descer fogo do céu e ressuscitar o filho da viúva de Sarepta. No entanto, apesar de sua grandeza como profeta, Elias não viu a completa restauração de Israel durante sua vida. Ele foi levado ao céu em um redemoinho e seu trabalho foi continuado por Eliseu, seu discípulo. 2 Reis, quem quiser ler depois, 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 14. Então, Moisés foi chamado por Deus para levá-los para onde? Para a terra prometida. Ele conseguiu? Ele foi incompleto? Foi. Deus falou, ó, você não vai. Ele viu, dá até uma dó, né? Eu, quando eu leio a Bíblia, eu começo a ver os filmes, né? Eu fico vendo o cara aqui assim, ó, todo mundo entrando e ele querendo, pai, eu estou vendo. Só que Deus falou, você não vai entrar. E não entrou. Elias, ele finalizou, ele conseguiu fazer o povo voltar à adoração a Deus? Não. Eliseu teve que continuar o trabalho dele. E Moisés, quem continuou o trabalho dele? Josué. Era para Moisés fazer algo, Moisés não finalizou, porque ele não se comportou da forma que Deus desejava, e aí Josué foi lá e continuou o trabalho de Moisés. Então, Moisés e Josué vai lá e continua, Elias vai lá e Eliseu continua. E agora o terceiro e último personagem, Jesus, o Salvador que consumou. Vamos repetir junto? Jesus, o Salvador que consumou. Olha só. Na transfiguração de Jesus, registrada nos evangelhos sinóticos, para quem não sabe o que é sinótico, tem muitas pessoas que confundem assim, são 4 evangelhos. Não.
Tem 3 evangelhos sinóticos. O que quer dizer sinóticos? São iguais. Mateus, Marcos e Lucas. João tem algumas coisas que tem em Mateus, Marcos e Lucas. Mas ele tem coisas a mais, né, revelações a mais, que os outros 3 evangelhos não têm. Então, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João já não, tá? Então, na transfiguração de Jesus, registrada nos evangelhos sinóticos, Mateus 7, Marcos 9 e Lucas 9, vemos uma cena impressionante, onde Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, representando a lei e os profetas. E aqui é uma revelação para nós não nos distrairmos, porque provavelmente eu e você estejamos caindo com frequência nessa cilada de Satanás. É uma cilada. Elias representava quem? Acabei de ler para vocês. Fiz pegadinha de propósito. Isso. E Moisés? A lei. Muitas vezes nós queremos ser aceitos por Deus por cumprir a lei. Romanos 3 diz assim: não há um único que seja justo, não há um único que faça o que é certo, não há ninguém que louve a Deus, todos se desviaram, sua boca é cheia de mentiras. É ruim ler esse versículo porque eu sei que eu estou incluso. Eu falo, nossa, que ruim, sou eu também. Você também, viu? Nós estamos juntos nessa. E esses somos nós, né? Então, Moisés veio trazer para nós a lei. Nós conseguimos ser salvos pela lei? Sim ou não? Não sois pelas obras ou pela lei e sois salvos. Isso é favor imerecido. Não é porque você merece. É porque Jesus foi no seu lugar e cumpriu algo que era para você cumprir, só que você não conseguiria cumprir, nem eu. E aí Jesus vai lá no meu e no seu lugar, toma o nosso lugar e cumpre aquilo que era para você e eu cumprirmos. Então nós não conseguimos cumprir a lei. Jesus é o sacrifício em nosso favor. Amém? E Elias representa quem? Os profetas. Muitas vezes, ou nós confiamos nas leis, ou nós confiamos na profecia ou nos profetas. Eu nem lembro quem foi que falou aqui um dia desses. Eu não vou lembrar, acho que foi até no aniversário. Não vou lembrar agora, me perdoem. Mas alguém disse isso. Não fique esperando que o seu irmão seja a resposta. Você tem que falar com Deus. Mas eu estou com um problema. Mas a Neide é usada em revelação. A Neide ora. A Neide jejua. A Neide vai para o monte. Então, ela já fez o trabalho para mim. Neide, o que Deus tem para mim hoje? Então, muitas vezes nós temos os nossos problemas, nós queremos que o sacrifício, o esforço, a entrega do outro sirva para nós. E aí nós somos confiando nos profetas. Aí o Santiago está lá. Eu estou com um problema. Santiago, cara, eu sei que você é um cara de oração. E é mesmo. Santiago, fala aí, o que Deus tem para mim aí? Tem problema isso? Não tem problema. Desde que eu também esteja fazendo a minha parte de buscar o trono do Altíssimo. Muitas vezes eu não coloco meu joelho no chão para orar, eu não me prostro. Eu não faço Mateus 6,6. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai em silêncio. E o Pai que vê o que você ora em silêncio, o que a Bíblia fala? Responderá. Então a Bíblia ensina que para nós termos a resposta de Deus vá para o seu quarto, feche a tua porta e tenha intimidade com o Pai. Então como é que eu vou ter respostas espirituais se eu só vou para o meu quarto para dormir? E levanto dali já com a mente a milhão e eu vou fazer isso. E aí Jesus faz assim, tá, e eu?
Não, eu resolvo. E aí, quando eu não resolvo, quando tudo não deu certo, aí acontece o que acontece com muita gente. Aí é a hora que eu vou jejuar, orar. Eu espero tudo não acontecer para depois eu buscar a Deus. Amém? Então, na transfiguração de Jesus, registrada nos evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, vemos uma cena impressionante onde Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, representando quem? A lei e os profetas. Essa cena é significativa porque mostra Jesus como o cumprimento da lei e o cumprimento dos profetas. Jesus, ele é a lei, ele é a palavra. João 1 diz o quê? Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. O que um profeta traz? Palavra. E Jesus é a palavra. O profeta traz a palavra. Jesus é a palavra. Então Jesus falava assim, olha Elias, olha Moisés, o que você traz, eu sou. Você é um profeta, Moisés. Você é um profeta, não. Você traz a lei, Moisés. Você traz a lei. O que você traz é o que eu sou. Elias, você é um profeta, mas você não conseguiu concluir o que era para você concluir. Eu sou a conclusão. Então, o que Moisés não fez, representando a lei, e o que Elias não fez, representando os profetas, quem fez? Jesus. Por isso que ele aparece para os discípulos. A gente olha ali e fala assim, aquela transfiguração foi à toa. Não foi à toa. Os discípulos olham quem? Jesus, Moisés e Elias. E na sequência que acontece, quem some? Ó, vocês viram Moisés? Vocês viram Elias? Ó quem sobrou. Ó quem é. Sou eu. Porque eles achavam, judeus, que o cumprimento da lei, eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir a lei. Tem uma história que é judaica, é verdadeira. Para quem não sabe, os judeus eles tinham um costume de quando eles iam comer, eles lavavam as mãos, lavavam os braços, lavavam o antebraço, tinha toda uma parafernália para depois eles poderem comer. Era assim que os judeus faziam. E aí eles falam assim para Jesus, olha, os seus discípulos, eles nem lavam as mãos para comer. Aí até parece uma frase assim, parece um ato mal educado de Jesus, né? Ele fala assim, olha, o que você come, depois vai sair lá no vaso. É o que ele quis dizer ali, né? Claramente. O que vocês comem, o corpo vai lá e expele. Vocês estão se preocupando com isso? O que come, como que não come, o jeito. Vocês estão muito querendo andar, cumprir lei e dar uma de... Só que o coração de vocês não me busca. Vocês até tentam cumprir leis, mas o coração de vocês não me busca. Então, muitas vezes, nós fazemos isso. Como? Eu vou para a igreja hoje. Porque se eu não for para a igreja hoje, é um mandamento. Não façais como alguns que deixaram de congregar. Então, eu tenho que ir. Então, se torna uma obrigação. Não precisa ninguém responder. Não precisa ninguém responder. Quem veio para a igreja hoje, quem veio para o culto hoje, pensando exclusivamente em... Não é para responder, para ninguém passar vergonha. Quem veio para o culto hoje pensando assim, não, eu vou porque eu quero ouvir Jesus. Eu não quero saber quem vai falar a palavra, quem vai fazer o louvor. Não quero saber de nada disso. Jesus, eu quero ir lá porque a sua palavra vai ser falada e eu quero te ouvir, Jesus. Quem saiu de casa com esse pensamento? Não é para responder. Então, muitas vezes nós nos tornamos mecânicos, fariseus. Nós vamos tentando fazer aquele cumprimento de vários rituais, achando que isso vai abrir as portas de revelação para a nossa vida. Mas Jesus fala assim, não me agrada sacrifício, o que me agrada é obediência. Vá para o seu quarto, feche a porta, tenha prazer de falar comigo. A pior coisa que tem é quando você vai conversar com alguém, e quando você vai conversar com alguém, você está na rua, você encontra uma pessoa, né? Você está aqui, aí eu vejo lá o Micael. Aí eu vejo que o Micael me viu. Aí quando o Micael me vê, ele faz assim. Eu já entendi. Ele não quer minha companhia.
Não é? Fala Deus. Fala Deus. E é assim que quando nós não entramos no nosso quarto para orar, para buscar a Deus, gente, a gente ri, a gente brinca, mas eu estou falando para mim mesmo, tá? É para vocês também, mas é para mim mesmo. Quando a gente não entra no quarto para orar, para buscar, a gente pode até não estar falando com a nossa boca. Mas assim, para mim, não é um valor. Obrigado, viu, Cris? Para mim não é um valor. Beba dessa água e nunca mais sentirá sede. Então, quando eu não vou para o meu quarto orar, ler a palavra, o que eu estou dizendo para Deus? Eu posso não falar verbalmente, mas eu estou dizendo assim, isso para mim não muda nada. Não é interessante para mim eu ter comunhão com você. Eu estava trabalhando hoje na Abralave de tarde, a Carlinha foi comigo, a Ana Júlia também, e eu falei assim, tô com uma saudade da minha loirinha. É gostoso, né? Quando você sabe que alguém gosta de estar perto de você. Nós somos assim com Deus. Ele sente no coração dele o nosso desejo de andar com ele. De verdade. Não é para responder, é para pensar. Culto de arrependimento. Esses dias nós temos tido alegria, vontade. Pai, seu lindo, seu cheiroso, que saudade de falar com o Senhor. E aí, Pai, o que a gente tem para fazer junto? Quais os planos do Senhor que eu e o Senhor vamos fazer? Não é os meus planos que o Senhor vai fazer para mim. É quais são os planos do Senhor para eu e o Senhor fazer junto. Que eu adoro fazer as coisas com o Senhor, Pai. É gostoso, que você é diferente. Você faz os negócios assim, diferente. É alegria. Deus sente quando nós temos essa alegria ou não. Porque se nós não estamos orando, nós não estamos lendo. O que é o jejum? Jejum é algo que eu faço para me trocar de carro. Lógico que não. Jejum é algo que eu faço para que a minha carne, que foi infectada pelo pecado, para que ela enfraqueça, e aí o meu ouvido espiritual se fortaleça. Então, quando eu jejuo, é para que eu fique mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, jejum é você se mortificar, é matar o eu, para que você ouça mais ele. Então, quando eu não jejuo, o que eu estou dizendo? Eu não quero ouvir mais o Senhor, eu quero ouvir mais eu. O Senhor não sabe de nada. Eu já orei para o Senhor várias vezes, as coisas não acontecem e tal. Porque eu sei fazer. O Senhor não sabe. A nossa não oração, a nossa não leitura, o nosso não jejum significa isso. E agora, caminhando para o fim. Então, vemos uma cena impressionante onde Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, representando a lei e os profetas. Essa cena significativa porque mostra Jesus como o cumprimento da lei e dos profetas. O ápice da revelação divina. Jesus não apenas começou bem, mas ele consumou a obra da redenção na cruz, a obra humana da redenção na cruz e na sua ressurreição. Ele é o único que pode dizer, está consumado, ou o que eu vim para fazer, eu fiz. Moisés, o que eu vim para fazer, eu não consegui. A lei não cumpriu aquilo que nos livraria de todo mal. Não foi a lei. O profeta Elias também não chegou a consumar. Aí Jesus vem e diz, no meu caso não, está feito. O que eu tinha para fazer por você, eu fiz. Não tem mais nada. Eu fiz o trabalho completo por você. Por mim e por você. Só que eu, Jesus, preciso que você tome posse daquilo que eu fiz para você. A Cris acabou de trazer um copo de água aqui para mim. Eu podia não tomar. E falar, tô morrendo de sede. E a Cris fala, tá, eu percebi, mas eu tô deixando a água aí na sua cara e você não tá tomando. Então a culpa não é que ninguém me traz água. É porque vem algo para mim e eu não tomo posse. Jesus consumou toda a obra em meu e seu favor. Você toma posse disso? Não responda também. Hoje vocês não vão responder nada. Pelo menos para fora, né? Daqui a pouco na oração vocês respondem. Então, o que eu quero finalizar e trazer para vocês é o seguinte.
A história de Moisés, Elias e Jesus nos ensina sobre a importância da obediência e da fidelidade, e também da consumação do propósito divino. Enquanto Moisés e Elias tiveram papéis cruciais, mas incompletos, Jesus representa a plenitude da revelação divina e a consumação da salvação humana. Na transfiguração, vemos a continuidade do plano divino, onde Jesus aparece não apenas como um profeta ou líder, mas como Salvador que trouxe a redenção eterna. Agora, eu queria dividir algo bem rápido com vocês. 1, 2, 3 lições. Obediência e fidelidade. Que a história de Moisés nos lembre da importância da obediência e da fidelidade, mesmo quando enfrentamos desafios. O que aconteceu com Moisés? Quando pintou uns desafios diferentes, ele foi lá e toma. E talvez muitos de nós hoje, ou com a boca, ou com o corpo, ou com a mente, estejamos fazendo esse toma também, revoltados com Deus. E a Júlia sempre fala isso para mim, uma coisa que Deus não suporta é rebeldia. Eu não estou brincando com vocês. Deus não suporta. A gente pensa assim, não, Deus é amor, Deus é maravilhoso, e Deus é justiça. Imagina um ser que criou galáxias e galáxias e galáxias, vendo uma pulga querer peitar ele. Ó Deus! Imagina, é igual quando a gente tem filho novinho, né? A gente vê ele querendo desobedecer a gente olha e fala, olha só. Só que é uma comparação ainda que não se aplica a Deus. Então Deus não suporta e gosta da nossa obediência e da nossa fidelidade. Perseverança. O exemplo de Elias nos inspire a perseverar em nossa caminhada de fé, mesmo quando parece que não estamos vendo resultados imediatos. Que a gente possa ser perseverante. Por quê? Porque eu oro por uma coisa, ela acontece. Eu estou feliz. Isso é fé? Não. Aconteceu. É fácil você crer. A fé, diz a palavra, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você está vendo, por exemplo, gente, quem tem fé que tem um tablet aqui? Não é fé. Está aqui. Agora eu pego e falo assim, eu tomei todo o meu copo de água. Quem tem fé que eu tomei ou não? Vocês não sabem se eu tomei todo ou não. Eu falo assim, eu tomei sim. E você acreditar, isso é fé. Você confiou naquilo que eu disse. É fé. É crer mesmo sem ver. Então Deus nos traz para que nós sejamos perseverantes. Porque em casa, eu orando com a Júlia, Deus me trouxe isso muito forte. Gente, a igreja, não a igreja sempre amor. As igrejas, tá cheio de gente morto. Por isso que às vezes vem palavra daqui, vem palavra de lá e as pessoas não mudam, porque o pessoal está tudo morto. E eu não falo isso como acusação, porque acusador já tem muito bom. Eu falo isso, a Bíblia diz o seguinte, a tristeza do mundo leva à morte. A Bíblia diz, a tristeza do mundo leva à morte. Mas a tristeza de Deus leva ao arrependimento. Então tem uma tristeza que a gente ouve, aquilo machuca a gente, mas é para matar a gente, é para deixar a gente para baixo, para acabar. E tem outra tristeza que é, tá vendo? É você, isso aí. E aí, você vai ficar aí? Você vai ficar nesse lugar de soberba, achando que você é o bonzão, que você é a boazona, que você consegue fazer tudo com o seu braço? É inteligentão, você é inteligentona, os contatos poderosos, trabalha numa empresa, quantos anos, quantas casas. Talvez sejamos eu e você hoje. E aí Deus fala, baixa a bola. Aquele que se humilha, a Bíblia diz, Deus exalta. E aquele que se exalta, Deus humilha. Então, quando eu não vou lá no quarto orar, o que eu estou dizendo? Não preciso de você. Não é nem do Senhor, hein? E se fosse Senhor, a palavra Senhor no original quer dizer dono. Então, quando eu falo assim, Jesus é meu Senhor, eu estou dizendo no original, Jesus é meu dono. Então, o dono faz o que ele quer.
Se ele não faz o que ele quer comigo, é porque ele não é meu dono. Ou seja, ele não é meu Senhor. E por último, consumação em Cristo. Que a consumação da obra de Jesus nos anime. Micalzinho, você nos abençoa com o nosso teclado lindo, em nome de Jesus, para nós orarmos. Consumação em Cristo Jesus. Que a consumação da obra de Jesus nos anime a buscar uma relação mais profunda com Ele. O único que pode trazer a verdadeira satisfação e propósito à nossa vida. Que esse tema nos traga hoje um arrependimento, que a gente possa entender que a gente não é nada. E eu finalizo dizendo para vocês o que eu falei para um amigo meu, até falei isso aqui no aniversário da igreja. Eu, quando me converti, eu lia o livro de Eclesiastes, eu falava assim, cara, esse é o livro mais horrível do mundo. Aí a Júlia ficava brava comigo, ela falava assim, mas eu gosto tanto. Eu falava assim, esse livro é o livro mais depressivo do mundo. Porque ele fala, eu descobri que isso aqui não vale nada, isso aqui não vale nada também, isso aqui se fizer não adianta nada, isso aqui é horrível, isso aqui não sei o quê. Eu falei, meu Deus, que livro... Eu me perguntava, por que esse livro está na Bíblia? Jesus, parecia um livro de depressão. Mas aí eu finalizo dizendo para vocês que existem duas figuras na Bíblia. O sábio e o profeta. Quantas? Quais são? O sábio e o profeta. O sábio diz assim, igual Salomão diz, né? Eu descobri, eu percebi, eu enxerguei. Todas as frases dele começam com eu. E o profeta, que é o outro personagem, sempre diz assim, assim diz o Senhor. Ele tira a pessoa dele de foco. O que eu sei? Santiago, eu não vou perguntar a sua idade, Santiago, nem preciso disso, mas, Santiago, o que você sabe, Santiago? O que eu sei, Santiago? A gente fica mais velho, né? A gente vai olhando para a nossa vida, a gente fala assim, cara, cada dia que passa, eu percebo que eu não sei nada. Eu faço um monte de plano, um monte de estratégia, eu não sei nada. E Deus ama quando a gente reconhece que a gente não sabe de nada. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O problema é quando eu estou forte. Eu sei sim. Ó, o Salomão, eu descobri que na minha caminhada, Sandro, quantas coisas, você nem sabe, Sandro, meu histórico, quantas experiências. Então, quanto mais velho, quanto mais maduro a gente fica, a gente percebe que a gente não sabe nada. Então, a gente volta para o trono de Deus e diz assim, Pai, já que assim diz o Senhor, o que o Senhor tem a dizer? Essa direção que eu preciso, Pai, essa resposta, o que o Senhor tem a dizer? Porque eu posso dizer assim, desse problema que eu estou passando, eu acho isso, eu já fiz um plano, eu já fiz uns cálculos, eu já fiz uma estratégia. Ou, Pai, o que o Senhor diz? E aonde eu descubro isso? Mateus 6,6. Vá para o seu quarto, desliga o celular, desliga o WhatsApp, desliga o Instagram. Fala, seu cheiroso, eu vim ver o Senhor hoje. Nada vai me tirar daqui, Pai. Estou com saudade do Senhor, Pai. A gente possa descer do salto. Se dobrar, se prostrar. Pai, eu reconheço que eu não sou nada, Pai. E se não fosse a sua misericórdia, Pai, eu já estava morto. Quantos livramentos que a gente teve, que a gente sabe. E a maioria a gente nem sabe. E a gente bate no peito e fala assim, sabe por que eu cheguei até aqui? Porque eu sou bom. Você não sabe quantas eu escapei com as minhas estratégias. Então que a gente possa nessa noite se arrepender e voltar, como diz a Júlia, né? Apocalipse 2,5. Veja onde você errou. Quando foi que começou essa fase de você não buscar mais o trono de Deus?
Quando foi? O que aconteceu? Qual foi o momento que isso aconteceu? Quando foi que você percebeu que você era supremo? Quando foi que essas coisas começaram a acontecer? Veja qual foi esse momento. Arrependa-se. Fala, pai, eu preciso voltar para o lugar que eu não devia nem ter saído. Em nome de Jesus. Amém? Neidezinho, eu sei que você está cansada. Sei que você... Mas o Senhor te capacitará. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, graça e paz, igreja. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pela oração, pelas mensagens que isso nos fortalece no nosso dia difícil, né? Eu sei que Deus está conosco nos nossos dias bons e nos nossos dias ruins também. Como disse o Alex, ele começou falando sobre o batalha espiritual. E todos nós, todos, sem exceções, passa por batalhas espirituais. Eu quero, sem tirar nem nada da mensagem do Alex, aqui, na hora que ele estava ministrando. Antes que a gente orasse, Deus assim falou muito ao meu coração. Da sua mão. Deus ministrou, o Espírito ministrou o coração tremendamente. E eu vou abrir aqui. Não precisa você abrir. Quero que, tanto diante de um campo para entrar. Ele não pode encontrar nem deixa por aí. Então é isso. Eu vou chamar, por exemplo, o Alex está ali, ora no dias guerras espirituais. Para você entender um pouquinho muito o peregrino. Você ia prestar atenção em todos os detalhes, o momento dos bloqueios, demônios, ele entra na espada, quando ele vai lutar, quando ele vai chegar, vou falar todo, vai abrir o seu. E depois da Bíblia, o livro O Peregrino é o mais vendido fora do Brasil. Agora aqui, Alex, como é que a gente vai entrar em batalha espiritual? A gente quer ser o crente 6 horas. Sabe? Só eu que posso orar, eu também preciso entrar na presença do Senhor, diante do trono dele, guerrear as minhas guerras, as batalhas. A gente só chama para conquistar a inteligência espiritual. O Alex ora, então eu vou caminhar. Inspirar. Agora eu vou orar, eu vou andar com o quê? Eu não leio Bíblia. Acordei no automático. Eu vou caminhar e vou assistir o que eu tenho ações. E para entrar nessa batalha, o Senhor vai julgar minhas. E eu entrei num propósito. Salmo 100. Que você coloca. Ele diz assim: Senhor, me examina e conhece todas as coisas. Sabe quando me sento e sabe quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, me conhece muito bem tudo que eu faço.
Ó Senhor, sabe tudo que vou dizer antes mesmo de uma palavra formada na minha boca. Ele diz, o Senhor me cerca pela frente e por trás e põe na sua mão sobre mim. E lá no finalzinho, ele diz assim, examina-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Põe os pensamentos e emoções ansiosos. Em outras traduções ele vai dizer, olha para mim se tem algum sentimento que está te desviando da tua presença. Emoções ansiosas, provas, tome o conhecimento de tudo. O salmista está dizendo aqui, eu entrego hoje, Senhor, os meus pensamentos mais impuros. Aquele pensamento de sair da tua presença, de não orar, de não te buscar, Senhor. De não te reverenciar, das distrações, porque nós ainda estamos aqui, nós somos carne e nós queremos nos afastar da tua presença. E ele diz no 24, veja se em mim algum caminho mau, Senhor. E ele diz, eu vou voltar para a rota. Eu vou, como disse Apocalipse 2:1. Senhor, lembra de onde te caíste. Quando você não busca o Senhor, você está longe da presença. Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem a presença dele, nada podemos fazer. E um dia Moisés disse, Senhor, se tu não for comigo, eu não irei. Eu não irei, o Senhor ia enviar um anjo. Moisés, eu vou te mandar um anjo. Senhor, eu não quero saber de anjo se o Senhor não estiver comigo. O que adianta se o Senhor não estiver contigo, irmão? Você está desviado, você está distraído, você está fora da rota. E o Senhor diz, olha para mim nessa noite, Senhor, e orienta-me o meu caminho para a vida eterna. Que hoje você possa entrar, como diz Atos dos Apóstolos 3:19. Ele diz assim, arrependa-te para que os teus pecados sejam cancelados. Ah, mas eu não estou fora, eu estou fazendo aquilo que externamente entristece o espírito. Mas o que está aqui dentro é o que contamina o homem, é o que separa ele. E hoje o Espírito diz, examina-te o teu coração. Examina-te. Oh Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença. Como disse o teu servo, nós sentimos falta do teu colo, nós sentimos falta do teu abraço, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, que nessa noite o nosso coração possa se encher da tua presença, encher da tua glória, da tua Shekinah, do teu temor, da tua santidade, Senhor. Nós precisamos de ti. Esse é o seu momento. Você precisa se quebrantar diante do Pai. Ele estará aqui neste lugar. É o seu momento com Ele. É a sua entrega. Muitas vezes a resposta da tua oração está nessa oração de quebrantamento aqui. Deus pode virar uma chave na tua direção. Deus pode mudar a rota daquilo que você tem esperado. É uma oração de arrependimento e de renúncia. Muda o coração do Pai. Ele disse, Davi, eu quero um coração contrito e quebrantado na minha presença. Diga, Espírito, me quebranta. Eu preciso desse coração quebrantado. Eu preciso romper com aquilo que tem me distraído. Eu preciso romper com aquilo que tem te entristecido. Senhor, me dá força. Me renova, gera no meu coração, Senhor, a rota da vida eterna. Espírito de Deus, visita os nossos corações hoje e que o Senhor receba diante do teu trono as nossas orações e que toda acusação do que o diabo tinha contra nossas vidas hoje está cancelado, que nenhuma ferramenta contra nós vai prosperar, diz o Senhor, e toda língua que se levanta
em juízo o Senhor condenará. Hoje o Senhor está cancelando acusações, culpa. Hoje o Senhor está encerrando no mundo espiritual o que tinha contra a tua vida. Orebacanderebachai. Rabacanderebachai. Muitas vezes você está sem dormir, mas é porque o Senhor está te dizendo: é um particular, filho. Eu quero te colocar no colo. Eu quero te colocar e quero te mostrar o que eu tenho para ti no futuro. Eu quero mostrar para pessoas aqui o que eu vou fazer. E o Senhor diz: escreve o que eu vou te mostrar. Agora você vai dizer assim: Senhor, coloca sobre a minha vida o capacete. O capacete, ele blinda você dos dardos inflamados, da dúvida, da incredulidade. A sua mente precisa ser uma mente de Cristo. Mas como é que eu vou ter a mente de Cristo se eu não me conecto com Ele? Você precisa hoje, Senhor, coloque esse capacete. Você é um soldado de Cristo. O Senhor está te entregando armas hoje neste lugar. O capacete, coloque a mão na sua cabeça. Diga: fora todo pensamento contrário. Fora todo pensamento contra a palavra de Deus. Toda palavra que veio contra mim. Toda palavra de mentira, de negação contra as promessas do Senhor, fora. Espírito de dúvida, de incredulidade, fora. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Diga mais alto: eu tenho a mente de Cristo. Agora você vai colocar as armaduras. Passa a mão no seu peito. Blinda agora. Diga: Senhor, me blinda o meu coração. Blinda a minha alma. Blinda as minhas emoções. Eu não vou andar pelo que eu vejo, mas eu vou andar pelo que eu creio. Diga assim: eu não vou tomar decisões pelas minhas emoções, porque a última palavra vai vir do Senhor para você. É o Senhor que vai dirigir os meus passos. É o Senhor que vai dirigir. A partir de hoje está o comando sobre a minha vida. Orebacandereba, toda angústia do seu coração caia por terra hoje. Todo desespero de alma saia da sua vida hoje nesse lugar. Você que entrou triste aqui nesse lugar, te diz o Senhor: estou alegrando o teu espírito. Joyce Meyer diz assim: tem um buraco na tua alma que só é preenchido pelo Espírito. Tem um buraco na sua alma que só o Senhor pode preencher. Seja preenchido agora pelo Espírito. Eu sinto glória, eu sinto a presença. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. O Senhor está enchendo almas aqui. O Senhor vai transbordar almas aqui hoje. Agora você vai colocar o cinturão da verdade. Coloca o cinturão, isso. Você está sendo revestido pelo Senhor. O cinturão é o cinturão da verdade. É a palavra que você vai estar aguçada na sua língua. Você vai andar diante da verdade, do caminho da verdade. Ele vai te conduzir na verdade, na palavra dele. Não vai ter erro, não vai ter falha. Agora você vai colocar os sapatos da preparação do evangelho. Calça tuas botas aí. Isso, calça. No mundo espiritual, Deus está revestindo você. E ele diz assim: eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpião. A autoridade sobre você está sendo exercida. Gente, nós somos espirituais. Você não está aqui, você não é carnal, você é um ser espiritual. E a Bíblia diz assim: que o Senhor entrega coisas espirituais para quem é espiritual. Se conecta no mundo do Espírito. Deus está entregando autoridade. Agora ele vai colocar o escudo. Coloque o escudo. O escudo da proteção. Você vai estar protegido. Aí ele vai colocar agora para você a espada. Arabacanderebachai. A Bíblia diz que Neemias, quando estava na reconstrução dos muros, a Bíblia diz que eles carregavam a massa, mas a espada estava na mão. Eles colocavam o tijolo e a espada estava nas mãos. Eles levavam os carrinhos e a espada estava na mão.
Seja qualquer luta que você estiver passando, qualquer adversidade, dificuldade, não largue a espada. Não largue a espada, diz o Senhor. Não largue, porque o Senhor vai te dar a vitória. Oh, seja fortalecido no Senhor agora. Rebacanderebachai. Agora o Senhor está te pedindo para orar pela tua casa e pela tua família. A tua família agora. Apresenta a tua família, a tua casa agora. Vai ser lugar de paz. Rebacanderebachai. Rebacanderebachai, lugar de paz. A Shalom do Senhor vai entrar naquele lugar, vai ser uma morada do Senhor ali. O Senhor vai ter prazer em habitar. E Ele diz para algumas pessoas aqui, será o ano da salvação. Eu entro naquele lugar, eu curo, eu liberto, eu restauro. Porque a unção que você está recebendo aqui é para você chegar lá na sua casa e marchar e usar de autoridade, diz o Senhor. Oh, Senhor, fortalece a tua igreja. Leva os teus filhos cheios da unção, da Shekinah e do poder do Senhor. Que você saia aqui desse lugar, na força e no poder do Senhor. E você não vai na tua força, você vai na força do Senhor dos Exércitos. Ele que te garante a vitória. Aleluia! Aplauda Jesus. Aleluia! Se deixar, a gente passa a noite guerreando, passa a noite orando. Amém. Amém. Jesus ainda de pé. Ainda de pé. Vamos fazer um trato com Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar em concordância juntos. O que a Neide trouxe aqui é óbvio, sem sombra de dúvida, foi guiado pelo Espírito Santo. Nós não temos que ter olhos para pessoas, e sim para a palavra de Deus. Então feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar juntos. Eu falo, vocês repetem, e é uma oração que todos nós vamos fazer. Pai amado, eu peço perdão pelo meu distanciamento. Pai, ainda hoje, eu vou renovar a minha comunhão com a tua palavra e com a tua presença. Espírito Santo, me capacita para experimentar uma nova fase de unção da sua parte sobre a minha vida. Pai, eu oro também pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Que não falte unção, controle do Senhor e o seu agir sobre a vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Que seja assim nossa vida. Vou pedir para o Santiago ir para a Rô pegar o óleo, por favor, para que todos saiam daqui ungidos, para que essa unção realmente venha sobre vocês. Vou orar rapidinho. Hoje nós não temos a nossa tela, mas nós não precisamos de tela, né? Graças a Deus, nosso coração é de Cristo. Então, se você quer ofertar, se você quer dizimar, você sabe, a Cris está ali com a nossa, preparando ali as nossas salvas, nosso QR Code, nossa maquininha. Mas o mais importante, assim, nós entendemos a importância das ofertas, dos dízimos, entendemos sim, mas mais do que isso, a importância da gente ter esse renovo com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que isso já aconteceu na noite de hoje, em nome de Jesus. Então, se você quer ofertar, se você quer dizimar, se você quer fazer pelo nosso QR Code, não está na tela hoje, como sempre, mas está na mão das nossas diaconisas elegantes do Espírito Santo. Então, se você quer ofertar e dizimar, fique à vontade, deixa Deus trabalhar no seu coração, para que a obra do Senhor continue a crescer todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Cadê a Juju? Ô Juju, vem aqui, Juju. Você, Juju, vem aqui, Juju. Vem aqui comigo. Você que está com a sua oferta na mão, com o seu dízimo, eu gostaria que a Juju orasse pelos ofertantes, pelos dizimistas. A Juju é um presente do céu na nossa vida. Ela começou a vir na igreja bem devagarzinho. Agora, quando nós vamos embora, a Juju, todas as noites, ela ora. E ela ora de uma forma maravilhosa, né? Guiada pelo Espírito Santo. Então, Juju, ora pelos ofertantes, ora pelos dizimistas. Não se preocupe com ninguém que está aqui, não. Fale com o seu papai, ele vai te usar como sempre. Tá bom, Juju? Abençoa a todos aqueles que ofertam, que dizimam. Prosperem a vida deles também através da sua oração.
Tá bom, Juju? Tem os alvos de oração? Ô, Cris, já fica por aqui que você que vai orar pelos alvos, tá, Cris? Nem vai embora, vem aqui. Vem aqui do ladinho. Pode passar, pode ir lá, Cris. Depois você volta aqui. Enquanto vocês vão fazendo aí, a Juju vai orando pelos ofertantes, dizimistas, para aqueles que contribuem com a obra, tá bom, Juju? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu agradeço muito por todos os dizimistas, os ofertantes da igreja, que é uma parte muito importante para todos, pelo corpo do culto da igreja, para que ela continue crescendo, para que a gente consiga progredir, para que a gente consiga melhorar. Isso não é só para a igreja, isso é para o Senhor, isso é por você. Não é por nós, é por você, sempre é por você, por tudo. Por isso eu agradeço e eu peço para que o Senhor abençoe muito a vida de todos os dizimistas, todos os ofertantes. Independente do valor que a pessoa mande, isso é o que menos importa. O que importa é que é de coração e que isso seja para você, não para nós, e para mostrar algo para outras pessoas, mas que seja algo realmente de coração e para que mostre o quanto a pessoa ama o Senhor. Porque nós te amamos muito, isso é o que mais importa. E continue abençoando muito a família de todos eles, para que continuem recebendo mais bênçãos, mais união, mais felicidade, chega de tristeza na vida deles, tira tudo de ruim, todos os males, todas as coisas ruins na saúde, na financeiro, na família, nos amigos, tudo, meu Senhor. E é por isso que eu te peço essa noite, muito obrigada por tudo, continue abençoando sempre, cada vez mais, que nós te amamos, em nome de Jesus, amém. Essa é a Jujuzinha, nossa linda, nossa oradora oficial agora. Os alvos de oração, Cris, você ora por eles? Eu sempre gosto de reforçar isso, gente. Quando alguém coloca o alvo de oração aqui, ela crê na nossa oração, na nossa intercessão. Não é um papelzinho qualquer. Então, olha a responsabilidade que você e eu temos. As pessoas estão confiando na nossa intercessão. Então, oremos mesmo não com a mente, mas com o coração e com o espírito, em nome de Jesus, em concordância com a Cris. Ó Senhor, agora, Pai, aqui reunidos, Pai, em Teu nome, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, entra com providência, Senhor, em todos esses pedidos, Senhor. Ó Pai, porque a gente sabe, Senhor, que o Senhor cuida, Pai, da gente nos mínimos detalhes, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, estende Sua mão, Pai, Sua mão protetora. Ó Pai, abre portas de emprego, Senhor, se aqui forem impedidos assim. Ó Senhor, livra as pessoas, Senhor, de doenças, de males, Senhor. Senhor, dá sabedoria, dá discernimento para a pessoa saber, Senhor. Porque o Senhor dá saúde para a pessoa poder trabalhar, para ela poder ter seu sustento, Senhor. Tira o gafanhoto, tira o devorador da vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca com Teu poder e com a Tua misericórdia em todos esses pedidos aqui, Senhor. Ó Pai, e estende a tua mão poderosa e protetora, como a Neide falou agora há pouco, Pai. Estamos revestidos, Senhor, com todas as armas, Pai, para lutar contra o inimigo, contra potestades e principados, Senhor, que querem nos destruir, mas nós estamos capacitados e o Senhor nos capacita, Senhor, a gente lutar contra isso, Pai. Então, a gente estende as nossas orações agora, Senhor, a todos esses pedidos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tira tudo dessas vidas que não te pertence, Pai. Joga por terra agora, Pai. Tudo que não te pertence das nossas vidas, Senhor. E a gente já agradece, Pai, porque a gente sabe que o Senhor não rejeita uma oração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cadê nossas crianças? Vamos receber nossas crianças lindas. Aê! Tava com saudade de ver eles. Tava com saudade de ver vocês. E aí, Juju, o que eles fizeram hoje, Juju? Boa noite. O que a gente aprendeu hoje, Carol? Sobre a ovelhinha Nini. Ah, e o que fala a história da ovelhinha Nini? Fala que mesmo se Jesus tiver 99 pessoas na igreja, ele sempre vai amar vai amar todos de cada jeito e vai atrás
daquele que se perdeu. Isso, muito bem. Mostra o desenho, gente. Olha que lindo! Tendo as suas mãos aqui na direção das crianças, em nome de Jesus. Pai, guarda essas crianças, Pai, em nome de Jesus. Confirma a obra sobre a vida delas, Pai, que elas cresçam protegidas pelo seu Senhor, Pai. Envia anjos, Pai, para que se cumpra o propósito na vida delas, Pai. Que elas sigam o teu caminho, que elas não se desviem, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o pensamento contrário, toda a influência contrária que tenta afastá-los do seu caminho, Pai, em nome de Jesus. Guarda essas crianças, Pai, para a honra e glória do seu nome, Paizinho. Amém, Pai. Vamos aplaudi-las de novo, que elas estão lindas. Amém? É isso, Juju? É isso? Meus irmãos, terminamos mais um culto. Semana que vem estaremos juntos. Muito obrigado. Orem por mim, eu oro por vocês também. Nós oramos uns pelos outros e nós vamos vencer, porque Jesus já venceu por nós. Jesus já venceu por nós. Então, que vocês possam voltar para casa. Não saiam sem ser ungidos, tá bom? Tá bom? Por favor. Então, quando vocês saírem ali, já vai ter ali dois anjos do Senhor ungindo e renovando vocês em nome de Jesus. Amém?